Olá pessoal, hoje eu queria perguntar para cada um de vocês por que hoje, na humanidade, em pleno século XXI, os seres humanos continuam lutando contra outros seres humanos? Será que isso é certo? Será que devemos fazer isso? Será que temos que ficar lutando, guerreando, criando conflitos, inimizades contra outro ser humano, ao ponto de nos agredirmos, de nos matarmos uns aos outros, como hoje está acontecendo no mundo? Será que isso é certo ao se fazer? Será que temos que agir como brutos e irracionais, a ponto de sermos violentos, sanguinários, e queremos lutar contra outras pessoas para que possamos matá-las ou elas nos matarem? Será que seria isso a nossa luta? A nossa luta tem que ser contra outro ser humano? Não. É claro que não. A resposta para isso é não. Porque nós devemos entender que a nossa luta não é contra o ser humano. Então, eu não posso lutar contra outro ser humano. E um outro ser humano qualquer não pode lutar contra mim. Isso é algo errado, que só está fazendo a humanidade estar agindo como se não fossem civilizados, se não fossem pessoas racionais, que têm prudência, que têm sabedoria, que têm conhecimento. Não podemos agir como se não pudéssemos discernir o que é certo e o que é errado. E esse tipo de coisa é errado. A humanidade hoje está passando por isso, porque dia após dia pessoas estão morrendo, porque umas matam as outras por aí, em vários conflitos, guerras civis, guerras entre países, enfim. Isso é o ser humano destruindo o próprio ser humano. Mas esse é o procedimento errado. E tanto você como eu temos que combater isso hoje, fortemente. Porque não podemos continuar a deixar que isso continue acontecendo. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós devemos nos conscientizar disso como pessoas racionais, como pessoas que têm inteligência, que têm uma faculdade mental exercitada para discernir as coisas que devemos fazer. E o que eu estou falando aqui é para encorajar, estimular e incentivar as pessoas a fazerem isso hoje. Porque é hora de cada um de nós nos posicionarmos contra isso. Mas nos posicionarmos com o que é certo a se fazer. Porque enquanto existirem esses conflitos no mundo, isso só provará que já deixamos de ser civilizados. Já deixamos de praticar o que é certo para praticar o que é errado. E não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal pelo bem. Então, pelo bem, nós temos que lutar para derrotar esse mal, cortar esse mal definitivamente pela raiz, extirpar ele da face da terra para sempre. Esse tem que ser o dever de todo homem consciente, como eu e você somos. Então, nós devemos nos empenhar em não se envolver mais em conflitos. Agora nós devemos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, estender a mão uns para os outros. Temos que suportar uns aos outros, temos que ser o suporte, temos que ser o suporte. Eu tenho que ser o seu suporte, você tem que ser o meu suporte. É assim que tem que ser. Isso é algo muito importante que a humanidade tem que cultivar, porque, infelizmente, a cultura de hoje é a cultura do olho por olho, dente por dente, é a cultura da vingança, da retaliação, da guerra, dos conflitos. E isso vai se agravando cada vez mais. Mas nós devemos entender que a nossa luta não é contra o ser humano.
Eu não posso lutar contra outro ser humano, nenhum outro ser humano pode lutar contra mim. Tem que ser assim em todos os países do mundo. Todas as pessoas que estão vivas hoje na face da Terra, nesse século XXI, têm que entender isso hoje. Porque a nossa luta não é contra o ser humano. E isso é algo que já está escrito nas Escrituras. E eu vou ler esse texto aqui claramente. Aí vocês vão ver contra quem nós devemos lutar de verdade. Quem deve ser o nosso adversário contra aqueles que devemos lutar. Então, esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E embora esse texto tenha sido escrito para uma igreja, mas ele serve para todo ser humano, quer ele seja crente ou não. Todo ser humano consciente está... esse texto é para todas essas pessoas. Então, esse texto aqui é para esclarecer quem é o nosso adversário e contra quem nós devemos lutar. Então, esse texto é muito bem claro. Eu vou ler aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, a sua luta e a minha luta, a luta de todo ser humano que está vivo hoje na face da Terra, nesse século XXI, não é contra a carne e nem o sangue, ou seja, não é contra outro ser humano semelhante a você. Você não pode lutar contra outro ser humano que é feito igual a você. Ele é de carne e osso igual a você. Ele está sujeito aos mesmos sentimentos que você. Ele tem uma vida, ele respira, ele tem sangue, ele é mortal, ele é carnal, como você é. Então, a nossa luta não pode ser contra outro ser humano em tempo algum. É isso que nós devemos entender hoje de uma vez por todas, para acabar com todo e qualquer conflito que possa existir entre os seres humanos. O nosso adversário não é o ser humano. Então, é isso que nós devemos entender. É isso que está sendo escrito aqui, explicado, de forma muito bem clara e simples, para a nossa compreensão. E esse texto é de fácil compreensão. Eu sei que você tem a capacidade de compreender isso, assim como eu tenho. Então, a nossa compreensão desse texto tem que ser unânime, para que assim possamos evitar os conflitos de forma unânime. Temos que saber quem são os nossos adversários. E esse conhecimento de quem é o nosso adversário tem que ser unânime, tanto para você quanto para mim. Assim, vamos lutar contra os nossos adversários, que não são outros seres humanos. É isso que nós devemos entender. Então, está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. A nossa luta, a luta de qualquer ser humano, não é contra outro ser humano. É contra os principados e potestades que existem hoje na face da Terra. É contra esses que nós devemos lutar. Esses são os nossos adversários. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque a nossa luta não é contra os principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Você sabe quem são os dominadores deste mundo tenebroso? Não são os presidentes, os reis, os governadores. Não. Os dominadores deste mundo tenebroso são os demônios. São eles os nossos adversários. É contra ele que nós, como seres humanos, temos que lutar. Porque eles são nossos adversários. Eles guerreiam contra nós. Eles querem nos destruir. Eles querem nos matar. Eles procuram nos destruir de todas as formas. Eles estão lutando hoje contra você e contra mim. Os dominadores deste mundo tenebroso são os demônios. Eles são os nossos adversários. É contra eles que nós devemos lutar. Isso é claro e simples de entender. Então, é isso que nós devemos fazer. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os nossos adversários, contra quem nós devemos lutar, que são as forças espirituais do mal, elas estão nas regiões celestes.
É contra esses que nós devemos lutar. Devemos lutar mesmo, com força, com determinação, com coragem, com fé. Então nós devemos entender isso hoje. Porque enquanto os seres humanos estão brigando uns com os outros, entrando em conflito uns com os outros, guerreando uns contra os outros, esses principais potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal estão aplaudindo. Porque o ser humano está deixando de lutar contra esses seres espirituais para lutarem contra si mesmos. A humanidade está lutando contra si mesma. Esse é o erro. Agora que você já sabe isso, agora é hora de deixar esse erro. É hora de acertar. É hora de acertarmos. E para acertar, temos que entender que os nossos adversários são seres espirituais. São os dominadores deste mundo tenebroso, são os demônios. São os principais potestades. São as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esses são os nossos adversários. Você tem esses adversários, eu tenho esses adversários. Se temos esses adversários em comum, vamos lutar contra eles. É hora de agirmos assim. É hora de criarmos um exército para lutarmos contra eles. Porque eles são inimigos que nós não vemos. Então, nós devemos entender isso hoje. O meu inimigo não é aquele que eu vejo. O meu inimigo, o nosso inimigo é aquele que nós não vemos. E essas forças espirituais do mal, nós não vemos. Elas estão nas regiões celestes, nós não vemos isso. Mas é contra isso que nós devemos lutar. Então, é necessário entendermos isso hoje. A humanidade está enganada, está iludida, está perdida nesse conflito de seres humanos contra outros seres humanos. O nosso inimigo em comum não é outro ser humano. É sim esses principados e potestades, são os dominadores desse mundo tenebroso, são as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós devemos entender isso, compreender isso, nos conscientizar disso. A humanidade hoje, no século XXI, tem que se conscientizar disso sim. Porque esse perigo que são esses seres espirituais, eles nos atacam todos os dias. Mas nós devemos entender isso hoje. Temos que entender que nós devemos lutar contra esses seres. Eles sim são os nossos adversários em comum. Então nós devemos entender isso. Nós devemos agir, nós devemos, aliás, nos unir para agirmos nessa batalha como bons soldados, enfrentando esses inimigos. Porque se nós ignorarmos os desígnios desses inimigos, eles vão alcançar vantagem sobre nós. E é isso que está acontecendo hoje. Eles estão alcançando vantagem sobre nós, eles estão nos derrotando, eles estão armando as suas armadilhas, suas ciladas, para nos matar, nos destruir. Esse é o objetivo deles. Enquanto a humanidade está lutando quando na humanidade as pessoas estão lutando umas contra as outras, esses adversários estão nos derrotando por causa disso. Então é hora de entendermos isso. A humanidade tem o dever de entender isso hoje, porque esse texto é muito bem claro e simples. E agora que nós sabemos disso, agora que nós sabemos quem são os nossos adversários, é hora de lutarmos contra eles. Então nós devemos entender isso hoje. É muito importante isso aqui. É sério. É uma batalha espiritual. A sua batalha e a minha batalha é uma batalha espiritual contra esses seres. Eles estão aí pelo mundo, em todos os países. Então nós devemos agir assim. Em cada país, as pessoas que moram nesses países têm que agir dessa forma, têm que entender isso. Têm que guerrear mesmo contra esses seres. E para isso é preciso se fortalecer no Senhor. É preciso usar toda a armadura de Deus. Então, todos nós temos que fazer isso. Todo ser humano consciente tem que fazer isso hoje. A menos, é claro que pode ser que alguma outra pessoa aí queira ser destruído por esses seres. Ser derrotado. E aquele que é vencido se torna escravo do vencedor.
Então, nós não podemos ser vencidos por esses seres. Pelo contrário, nós temos que derrotá-los usando as armas espirituais. Temos que nos revestir da armadura em cada um de nossos corpos, para que assim possamos, fortalecidos, enfrentar esses inimigos de igual para igual e derrotá-los. É hora de fazermos isso. Então, esse texto é muito esclarecedor. Leia esse texto que você vai entender sobre essa questão. Leia esse texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. É muito importante. Então, é isso que eu queria falar hoje, para que todos pudessem compreender isso. Você tem que compreender, eu tenho que compreender. Com essa compreensão, estaremos conscientizados do que devemos fazer e contra quem devemos lutar. Então, isso é sério demais. Eu espero que todos entendam isso. Essa é uma mensagem importante para toda a vida, para todas as pessoas que hoje estão vivas na face da terra. Essa é uma mensagem séria e importante que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Amém.